Meus queridos irmãos, uma boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos que porventura façam parte da nossa amada igreja, o Brasil para Cristo, aqui no Presente Médici. Se você não faz parte da nossa comunidade, mas nos acompanha hoje à noite por meio da web, seja muito bem-vindo. Você faz parte da nossa família estendida, nós estamos aqui servindo, adorando ao Senhor, ainda que de maneira remota, porque nós entendemos que, ainda que as portas desse prédio venham a estar fechadas momentaneamente, a missão da igreja continua, irmãos. A igreja continua em missão, a igreja continua atuando, a igreja continua servindo. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós não estamos circunscritos a um plano voltado para um prédio físico, mas nós temos toda a oportunidade de servirmos ao Senhor sob toda a face do globo terrestre, porque essa foi a responsabilidade que nós recebemos. Portanto, que isso fique claro para todos nós hoje à noite. As portas do prédio podem estar fechadas, mas a igreja permanece em missão, servindo ao Senhor, e essa missão, como nós bem o sabemos, é essencial. Meus queridos, hoje à noite nós vamos pensar um pouco acerca do seguinte tema: não andeis ansiosos, e vamos, por óbvio, pensar no maravilhoso cuidado do amor, e no maravilhoso cuidado da proteção do nosso Deus, que trabalha por nós, ainda quando nós não temos condições humanas de vislumbrar esse amor, esse trato, esse cuidado, por questões que às vezes nos fogem à capacidade humana de discernimento. Às vezes a dor é lacinante, é contumaz, a preocupação é tamanha, nós achamos que aquele problema ou inimigo mordaz que se levanta, quem sabe, venha a ser o último dos inimigos que vamos enfrentar, que aquele dia será o último da nossa existência, e por conta dessas limitações humanas, desta falta de conhecimento daquilo que está no porvir, daquilo que virá amanhã, nós tememos e nos angustiamos, e sobretudo nós nos apercebemos ansiosos, mas para além de tudo isso se encontra assentado em um alto e sublime trono, um Deus que é todo-poderoso, que não é surpreendido por nada, tampouco por ninguém, ou mesmo por qualquer circunstância, mas que tem o controle das nossas vidas na palma das suas mãos e sabe exatamente por quais caminhos está nos conduzindo. É difícil olhar para um plano como esse de pandemia global, a própria palavra pandemia já sugere isso, onde pessoas estão desesperadas, perdendo entes queridos, alguns hospitais se encontram, conforme informações que às vezes vêm até nós, abarrotados, e é difícil, humanamente falando, olhar para um quadro como esse, que soma a problemas que nós já vimos tratando, porque já haviam doenças antes da pandemia, já haviam problemas hospitalares antes da pandemia, desemprego antes da pandemia, pessoas morrendo de fome antes da pandemia, corrupção campeando nos governos globais antes da pandemia. Nós já tínhamos problemas demais, já éramos angustiados, já sofríamos, já temíamos, já éramos depressivos, e a pandemia soma tudo isso. Mas o nosso Deus se encontra ainda assentado sobre um alto e sublime trono, nos conduzindo em meio a essa terrível tempestade que nos acomete. Portanto, é verdade dizer, eu não tenho como lhes afirmar por quais caminhos Deus está nos conduzindo, porque, a meu ver, humanamente falando, é um caminho difícil. Quem sabe eu, enquanto ser humano, olhando do ponto onde me encontro, nessa partícula chamada Paraíba, dentro do Nordeste, dentro do Brasil, dentro da América do Sul, inserido nesse continente sul-americano, das Américas, dentro das minhas limitações, eu não tenho como saber se de fato o caminho é bom ou se não é, porque a minha visão é completamente limitada. Na verdade, eu não consigo nem dizer para vocês o que é que está acontecendo do lado de fora desse prédio. Mas o nosso Deus sabe exatamente, irmãos, onde nós vamos chegar com tudo isso. E tudo que nós devemos fazer é descansar, por mais que a viagem venha a ser turbulenta, porque Deus nunca teria começado essa jornada conosco. E quando eu digo conosco, me refiro a toda a humanidade, porque esse problema é nosso. Nós só temos uma única agenda agora, por conta da pandemia. Deus não teria começado essa jornada com a humanidade, se Ele não soubesse exatamente onde vai nos deixar com tudo isso. Com tudo isso, nós vamos pensar um pouco sobre essas verdades, com base nesse texto que leremos agora. Em Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25, quando o Senhor nos diz assim, Mateus 6, 25, por isso vos digo,
Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, o que nós vamos comer, o que nós vamos beber, ou como nós vamos nos vestir? Porque aqueles que ainda não conhecem a Deus, os pagãos, os gentios, é que se preocupam com esse tipo de coisa. Contudo, nosso Pai Celeste sabe que nós precisamos de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Que Deus proponha a sua poderosa palavra ao nosso coração. Meus irmãos, vamos orar um pouco mais, em nome de Jesus. Senhor, Tu sabes, ó Pai, como nós nos encontramos. O Senhor conhece a realidade de cada pessoa que nesse momento acompanha a transmissão deste momento de louvor e adoração ao Teu nome. Portanto, leve em consideração as nossas próprias necessidades, Senhor, e fala conosco dentro de cada uma das nossas respectivas realidades. É assim, ó Pai, que nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Na minha opinião, uma das ordens mais difíceis que Jesus nos deu se encontra em Mateus capítulo 6, versículo 25. Qual a ordem que se encontra em Mateus 6, 25? Não andeis ansiosos. Eu não sei, no que diz respeito à realidade de vocês, a compleição física e psicológica de vocês, mas quando Deus me diz que eu não devo andar ansioso, a sensação que eu tenho é como se Deus dissesse, pare de comer, pare de beber, pare de respirar, porque dentro do meu imaginário, dentro da minha própria realidade, eu falo de mim nesse momento. Ser Jamerson é ser ansioso e ser ansioso é ser Jamerson. Eu não tenho como deixar de ser ansioso, se bem que a minha missão é lutar contra essa ansiedade. Por exemplo, eu estava ansioso nos minutos que faltavam para eu subir nessa plataforma e apresentar esse sermão para vocês. E eu estava ansioso ao longo da semana, quando orava, tentando me preparar para trazer essa mensagem para vocês. E eu poderia passar a noite toda aqui dando exemplo de como eu sou ansioso, desde quando eu me encontro na qualidade de ser humano, de gente. Se uma coisa boa vai acontecer amanhã, como o meu aniversário, ou o aniversário da minha esposa, ou de qualquer dos meus filhos, eu estou ansioso, porque amanhã vai ser o aniversário de uma pessoa querida. Mas se for um exame médico, eu vou me encontrar ansioso da mesma forma, e sei que eu não deveria permitir que sentimentos como ansiedade viessem a habitar o meu coração, mas desventurado homem que sou. Será que você se encontra nessa mesma classe de pessoa ansiosa? Será que você também é ansioso? Meus irmãos, não fosse o contexto em que essa frase nos é apresentada, dificilmente, humanamente falando, nós teríamos condições de cumprir essa ordem. Porque, grosso modo, tudo que eu falei até então tem a ver com essa frase em específico, não andeis ansiosos. Se Jesus tivesse nos dito, não andeis ansiosos, seguramente nós não teríamos condições de cumprir essa ordem, porque nós não teríamos parâmetros. Mas não ser ansioso por quê, Senhor? Com base em que premissa, com base em que perspectiva? O que o Senhor nos dá para que nós venhamos a nos sustentar? O que o Senhor nos oferece para que nós venhamos a nos agarrar quando a ansiedade procura assaltar o nosso coração?
Não apenas nesse texto que nós vamos analisar, se Deus assim o permitir, mas em toda a progressão bíblica, nós encontramos um Deus que trata de seres humanos, tais quais eles são, pó e cinza. E muito provavelmente a ansiedade que lacera o nosso coração tem a ver com o fato que nós não somos capazes de absolutamente nada. E talvez seja por isso que Deus diga assim: lance sobre mim toda a sua ansiedade, porque você não é suficiente para cuidar de nenhuma área da sua vida. Lance todas as áreas da sua vida sobre mim, e eu vou cuidar de você. Isso é maravilhoso, é o conselho do Evangelho. Mas às vezes nós nos esquecemos de quem é o Senhor que nos manda não sermos ansiosos e que nos oferece substância para isso, ao tempo em que também nos esquecemos o porquê, o motivo pelo qual ele diz que nós não devemos andar ansiosos, se bem que a ansiedade faz parte da nossa complexão natural. Nós naturalmente tememos e naturalmente nos angustiamos, porque somos seres humanos, mas como eu bem mencionei, Deus leva isso em consideração. Mas como eu falei para vocês, quase que toda a progressão bíblica aponta para o fato de que nós somos falíveis. Deus procura, por meio da sua palavra, nos suprir em nossas fragilidades. E um texto que é maravilhoso para nos ensinar esse respeito se encontra no Salmo 23. O Salmo 23 é emblemático. Há pouco tempo atrás, se não me falha a minha memória, eu tive a oportunidade de compartilhar esse texto aqui com a nossa igreja local. E eu lembro bem que quando eu estava compartilhando essa mensagem com os irmãos, que eu procurava trazer a eles a analogia daquelas ovelhinhas que viviam lá nos rincões do antigo Israel há pelo menos 2000 anos atrás. Uma região desértica, onde as chuvas quase que não chegam, elas são festejadas assim de uma maneira proverbial, quando finalmente molham aquela terra seca, extenuada, aflita. Então ser uma ovelhinha naquele contexto era qualquer coisa dificílima, porque as ovelhinhas acordavam pela manhã e elas olhavam para além das cercas do aprisco, e sabe o que elas enxergavam para comer? Nada. Deserto, seguido de deserto, e depois daquela última montanha no horizonte, sabe o que eles iriam encontrar? Um outro deserto. Água era raríssima, quando muitas pessoas tinham que cavar poços, e esses poços eram profundos, e quando finalmente aqueles poços jorravam água, a felicidade era tão grande que as pessoas davam nome àqueles poços, e esses nomes tinham a ver com a história dos poços. Como aquelas pessoas chegaram ali, como elas cavaram, como foi que aquela água surgiu, e mais parecia uma pessoa que fazia parte da família, aquele poço que jogava água. Então as condições eram dificílimas. As ovelhinhas olhavam para além da cerca do aprisco e não sabiam se iriam comer naquele dia, ou beber naquele dia, ou se seriam devoradas por um animal selvagem naquele dia, porque se não tinha pasto para as ovelhas, não tinha também carne para os animais selvagens. E uma ovelhinha, convenhamos, é fabulosa para um leão, para um urso. E aí, quem sabe, uma ovelhinha olhava para outra ovelhinha, e esse exemplo é bem pedagógico, e aquela ovelhinha mais otimista dizia assim para a ovelhinha do lado: hoje nós vamos morrer. De hoje a gente não passa. Olha para isso, não tem pasto, não tem água. E se nós nos afastarmos um pouco mais aqui dessa cidade, vai vir um leão, vai vir um urso, ou sabe lá Deus o quê, e vai nos devorar. Que sentimento atroz, olhar para o horizonte e não encontrar saída. Você em algum momento já se sentiu assim? E aí, quem sabe, aquela outra ovelhinha do lado, olha para aquela que está tão sem esperança, desassossegada dentro desse meu exemplo, e fala assim: não se preocupe, porque nós temos um pastor. A função do pastor dentro desse exemplo que eu estou dando para vocês aqui é primordial, porque conseguir pasto e água e proteção para as ovelhas dentro desse contexto era qualquer coisa sobrenatural, descomunal, sobre-humana. Por isso os pastores dentro desse contexto eram tão valorizados, porque a missão que eles possuíam era sublime, de não apenas trazer pasto, água e proteção, mas sobretudo esperança. E é dentro desse contexto que talvez o mais festejado de todos os pastores da narrativa bíblica, aquele que enquanto ainda era garoto, tomava o leão pela barba, ou o urso quando vinha à procura de uma das ovelhinhas que estavam sob sua proteção, a proteção do seu regaço.
Em momentos angustiantes da sua vida, quando ele achava que a esperança seria o último fiapo de existência daquele seu ser sofrível, certa vez escreveu assim: mas o Senhor é o meu pastor. Eu estou falando de um pastor espetacular no contexto humano, se referindo a um pastor melhor do que ele. Dizendo para o seu coração angustiado: mas o Senhor é o meu pastor. E se o Senhor é o meu pastor, e ele sabe muito bem do que estava dizendo, da dificuldade de conseguir pasto, da dificuldade de conseguir água, da dificuldade de prover proteção, e ele está procurando acalentar o seu coração que se angustiava, e que também se via ansioso, dizendo para ele mesmo: mas o Senhor é o meu pastor. E se ele é o meu pastor, de que eu sentirei falta? Então aí começa a perspectiva da provisão que retira do coração a ansiedade. Nós vamos acordar amanhã num cenário caótico, tal qual nós nos encontramos hoje. E não é porque temos trabalho ou não temos trabalho, temos saúde ou não temos saúde, temos dinheiro ou não temos dinheiro, temos sobrenome ou não temos sobrenome, que nós vamos sobreviver amanhã. Nós vamos sobreviver amanhã, porque o Senhor é o nosso pastor. E se o Senhor é o nosso pastor, nós não sentiremos falta de coisa alguma, porque Ele sabe exatamente quais são as nossas necessidades, ainda que nós não venhamos a ter fé suficiente, às vezes. Tamanha a dor, quem sabe, a angústia ou a preocupação para acreditar que de fato Ele supre tudo e todas as coisas. Mas dentro daquele deserto, Davi podia dizer assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas de justiça por amor do seu nome. O que Davi está nos exemplificando aqui seria impossível do ponto de vista humano. Não há pastos verdejantes, não há águas de refrigério, há riachos e esguios, há poços de água saloba, quem sabe, pastos esfaimados, compartilhados com N outros rebanhos. Mas na perspectiva de Davi, de acordo com a confiança que ele depositava nesse Deus, que é o nosso sublime pastor, havia águas de descanso, pastos de refrigério, e ainda que ao longo da jornada, à procura de um próximo pasto, ou de um próximo poço, as ovelhas viessem a caminhar vários e vários dias, sem ter o que comer, ou o que beber, achando que aquela seria a última caminhada, que aquele monte seria o último monte, achando que elas definhariam e finalmente morreriam dentro daquela jornada em especial, ele ainda dizia assim: ainda que o meu pastor me guie pelo vale da sombra da morte, em outras palavras, eu vou achando que vou morrer porque não vou encontrar pasto, eu vou achando que vou morrer porque ele não vai encontrar água, eu vou achando que vou morrer porque quem sabe um animal vai me devorar, ainda que tudo isso assalte o meu coração, eu vou defender o meu coração na certeza de que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o meu pastor estará comigo, porque ele não me abandona. Como isso faz diferença, irmãos, sofrer ao lado de quem sofre com você e lutar ao lado de quem luta com você. Deus não se encontra num planeta distante vendo nós passarmos por tudo isso, mas a pandemia também é dele, e o nosso sofrimento também é o sofrimento dele, porque ele estará conosco todos os dias, não em outra dimensão, mas nesse torrão chamado planeta Terra, junto da gente até a consumação dos séculos. E se Ele está conosco, ainda que nós venhamos andar pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal nenhum, porque Ele estará conosco, e o seu bordão e o seu cajado haverão de nos consolar. Ele vai preparar uma mesa para todos nós diante dos nossos adversários, vai ungir a nossa cabeça com óleo e vai fazer o nosso cálice transbordar. E para que nós não venhamos a ter dúvida de que tudo isso, de fato, será nosso, ele diz: bondade e misericórdia certamente nos acompanharão todos os dias da nossa vida, e nós habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Perceba, tudo isso será nosso, se Deus de fato for o nosso pastor. Se nós confiarmos a nossa vida a Ele e dele dependermos para tudo. E é nesse sentido, dentro dessa perspectiva que eu estive tentando explicar para vocês, que aparece esse por isso, do versículo 25, do princípio da nossa leitura. Ele aponta para algo que já havia sido dito e que tem relação com o que nós estamos analisando agora. Mas o que o Senhor havia dito anteriormente aos seus discípulos, dentro desse maravilhoso sermão chamado
de Sermão da Montanha ou Sermão do Monte. Segundo o nosso amigo Martin Lloyd Jones, um teólogo poderoso que viveu alguns anos atrás, o Senhor exortava o colégio apostólico a ter cuidado com aquilo que ele chama de mundanismo. Mas o que seria esse mundanismo? Na opinião do Lloyd Jones, seriam aqueles aspectos da vida que podem nos distrair do nosso objetivo principal. E ele diz que esse mundanismo, dentro dos exemplos que Jesus estava dando aqui para os seus discípulos, se manifestava em pelo menos 3 formas distintas. O primeiro deles nós encontramos no verso 19 ao verso 21, quando, em outras palavras, o Senhor está dizendo assim para os seus discípulos: cuidado com o aspecto material da vida de vocês. Ele diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. E aí vem o versículo 21, que é fenomenal. Porque onde estiver o tesouro do homem, aí também estará o seu coração. Em primeiro lugar, não há nada de errado em possuir bens materiais sobre a face da terra. Estudar, trabalhar duro, se preparar para uma pós-graduação, passar em um bom concurso público, na verdade tudo isso é urgente. A questão que gira em torno disso aqui é: que valor você tem dado a esse aspecto em especial da sua vida? Porque muitas pessoas estão angustiadas nos dias atuais, e eu não quero entrar no mérito se essas pessoas estão certas ou erradas. A nossa proposta aqui é analisar o texto que está diante dos nossos olhos. Muitas pessoas estão angustiadas porque não sabem o que será da sua poupança hoje, ou do que será o seu investimento amanhã, se a Bolsa de Valores vai render de fato o que ela espera que renda, ou se ela não vai render, ou se de fato ela vai conseguir fruir dentro daquele próximo passo financeiro que ela quer dar, ou não, porque por ocasião da pandemia tudo é muito fluido, tudo é muito escasso, é muito relativo, os mercados estão em polvorosa, e de fato não há ninguém que seguramente nos diga: esse é o caminho do investimento de sucesso no mundo que está um caco, um caos. E por conta disso, às vezes as pessoas se angustiam. E a pergunta é: onde de fato está o seu tesouro? O Lloyd Jones queria nos ensinar com a expressão mundanismo que a grande ambição do ser humano deve ser se alimentar e ter o que beber, e roupas para se vestir, dentro do limite ideal para que ele possa seguir a sua jornada em direção a Jerusalém Celestial. A grande sacada de viver aos auspícios da cruz é essa: nós fomos transformados pela visão da cruz maravilhosa. Descobrimos que enquanto adoradores sobre esse torrão chamado planeta Terra, nós somos peregrinos e forasteiros. Um peregrino, um forasteiro, quando está em sua viagem, não está preocupado se aquele banco ou se aquela bolsa de valores ou se aquele passo financeiro vai de fato oferecer o que as pessoas esperam ou não. Ele está preocupado em ter o que comer para aquela viagem em especial. Talvez seja por isso que nesse contexto o Senhor nos advirta da seguinte maneira: cuidado com o seu coração, porque sobre tudo que se deve guardar, o homem deve guardar o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Pastor, o senhor é contra ter uma vida despreocupada do ponto de vista financeiro? Não, eu sou contra você perder o foco. Eu sou contra você levar um fardo de angústia tamanho por conta de algo que talvez não seja o fim último da sua existência. O rei Agur foi um homem muito sábio nesse aspecto. O Agur que escreveu o provérbio. E temendo ser vencido por essa etapa da vida que é importante. Nós precisamos, irmãos, ter lá a nossa poupança, nós precisamos ter lá o nosso investimento. Isso é urgente, eu já falei para vocês. Eu não milito contra isso. Pelo contrário, que Deus nos conceda sucesso nesse aspecto. Mas Agur dizia o seguinte: 2 coisas te peço. Não me negues antes que eu morra. E ele diz: afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me tão somente o pão da minha porção acostumada, para que de fato eu não venha dizer: quem é o Senhor?
ou de pobre não venha ter que roubar e abrir mão do seu santo nome. O que nós devemos levar desse cuidado com o aspecto material? Equilíbrio, meu irmão. Guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Se Deus te deu riquezas em abundância, isso é um dom com base em Eclesiastes capítulo 9. Eu oro para que Deus também te dê, meu irmão, sobriedade e resiliência. Para ver os mercados subirem e descerem, para ver as bolsas subirem e descerem, a poupança render ou não render e você permanecer íntegro. Porque se Deus te der todo esse tesouro e não te der essa fortaleza, você vai se angustiar e ficar pelo caminho, meu irmão, e gastar a sua vida em algo que talvez não concorra para a maior glória de Deus. O segundo conselho é cuidado com o aspecto espiritual da vida. Versículo 22, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que está em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. O que nós aprendemos? Nós somos a luz do mundo. E Deus tem nos chamado para sermos luz na vida das pessoas que estão em trevas. Mas para que nós, de fato, venhamos a ser luz para essas pessoas, os nossos olhos, que são a vitrine da nossa alma, precisam ser bons. Um dos textos mais belos sobre esse assunto pode ser encontrado no livro de Jó. Quando Jó diz assim, Jó 31, versículo 1. Fiz uma aliança com os meus olhos. Como, pois, eu os fixaria em uma donzela? E aí ele começa a elaborar. Como? Ou que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima? E que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Acaso não é a perdição para o iníquo e o infortúnio para os que praticam a maldade? Ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? O que já nos ensina? Que quando Deus nos diz que os olhos são a lâmpada do nosso corpo e que nós precisamos ser luz para levar luz às vidas das pessoas, que Ele conhece onde exatamente nós temos colocado os nossos olhos. E pelo fato dele conhecer onde nós temos colocado os nossos olhos, Jó diz assim, eu fiz uma aliança com Deus até porque Ele me conhece. Como eu seria um homem de Deus se eu traísse a minha esposa colocando os meus olhos sobre uma donzela? E aí ele começa a dizer, que porção eu teria de Deus? Que herança eu teria no Todo-Poderoso? Isso não seria perdição para a minha vida, infortúnio para a minha alma? Será, versículo 4, que Deus não veria que os meus caminhos seriam maus? Mas é lógico que Ele veria. Então, para o Lloyd Jones, uma forma de mundanismo seria se comportar como quem nasceu de novo, sendo sal da terra e luz do mundo, quando na verdade você não é. E nesse sentido, você estaria numa condição deplorável, porque você seria o melhor dos atores ou a melhor das atrizes. E talvez por isso o seu coração viesse a ter que andar muitíssimo angustiado, porque você teria nome de quem deveria ter paz, paz essa que excede todo entendimento, quando na verdade você não tem. E aí você coloca na conta de Deus um débito que é seu. Será que existem pessoas assim? Que andam angustiadas dessa maneira, porque os seus olhos não são bons. Então, mesmo Mateus, escrevendo o seu evangelho, narrando o festejado sermão de Jesus, no capítulo 5, diz assim, assim, pois, brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Cuidado com o aspecto material da sua vida. Cuidado com o aspecto espiritual da sua vida. E em terceiro lugar, cuidado com o aspecto ministerial. Versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou há de devorar um, devotará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e às riquezas. Ninguém pode servir a dois senhores. Pessoas que tentam servir a dois senhores são semelhantes à semente que caiu no solo espinhoso. Jesus diz assim, outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Por quê? Porque o que foi semeado entre os espinhos, isso aqui é a explicação de Jesus,
é o que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo e a fascinação da riqueza sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Os melhores exemplos acerca disso é o do jovem rico. Ele até ouviu a palavra e a recebeu com alegria, mas ele foi embora, porque ele era dono de muitas propriedades. Dono de muitas propriedades. Cuidado com o aspecto ministerial da sua vida. A quem você tem servido? A quem você tem servido, meu irmão? Fazer uma breve reflexão de 2 segundos agora. Quando você se converteu? No anamnese. Quantos anos isso aconteceu? Olha para a tua jornada, meu irmão. A quem você tem servido? Qual o seu legado? Qual a sua história, meu irmão? Conta a sua história para você. Pastor, por que essa reflexão é importante? Porque é justamente essa reflexão que nos leva para o por isso do versículo 25. Jesus, ele preparou todo o contexto. Ele disse, cuidado com o aspecto material da sua vida. Deposite os seus tesouros no céu. Cuidado com o aspecto espiritual da sua vida. Permita que a regeneração que lhe foi propiciada na cruz do Calvário surta efeitos. Viva na condição de nova criatura. Viva o novo. E em terceiro lugar, não sirva a 2 senhores. Não cocheie entre 2 pensamentos. Não flerte com mamon. Porque eu só sou adorado em valores absolutos. Ou você é por mim, ou contra mim. Você acha que pode ficar na coluna do meio, servindo ora a um ou ora a outro, e não sabe que é miserável, pobre, cego e nu, e que eu estou prestes a vomitar você da minha boca. Contudo, nós agora olhamos para nós mesmos, nós que já compreendemos a cruz ensanguentada, nós que somos uma nova criatura, nós que nascemos de novo, nós para que as coisas velhas passaram e que agora tudo se fez novo, irmãos, isso é verdade para nós. O nosso coração já se encontra no lugar certo. Nós já vencemos essa etapa do aspecto material da nossa vida. Tudo que nós temos vem de Deus e é para a glória de Deus. Tudo, irmãos. O nosso carro é de Deus, a nossa casa é de Deus, os nossos filhos são herança do Senhor. Nós pouco nos importamos com o banco, porque nós comemos do Senhor e bebemos do Senhor. Ele é a fonte da nossa vida. Nós já vencemos a etapa da vitrine dos nossos olhos, porque nós já gravamos a eternidade em nossos olhos. Nós já temos um lugar que nos aguarda na glória. Tudo mais é acessório. Nós já temos o principal. Já vencemos essa etapa. Em terceiro lugar, nós já sabemos a quem servir. O nosso coração já pertence a Ele. Ele é o poderoso Rei da Glória, o Senhor das nossas vidas, o capitão das nossas almas, o general do nosso destino. Cientes disso, irmãos, Jesus olha bem nos nossos olhos e diz, por isso, porque vocês já foram resolvidos materialmente, porque vocês já foram resolvidos espiritualmente, porque vocês já sabem a quem tem servido. Lembra do pastor do Salmo 23? Então ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Eu não sei vocês, mas para mim isso soa fenomenal. Por quê? Porque nós não temos mais que nos preocupar com o que comer, ou com o que beber, ou com o nosso corpo quanto ao que nós havemos de vestir. Tudo isso já foi entregue nas mãos dele, quando nós entregamos essas áreas aos cuidados dele. E para que fique claro, ele diz, de uma maneira retórica, fazendo uma pergunta, não é a vida mais do que alimento? E não é o corpo mais do que as vestes? Aí, para nos ensinar que a vida é mais do que o alimento e que o corpo é mais do que as vestes, ele vai nos dar 2 exemplos. Para nos ensinar que a vida é mais do que alimento, ele vai dizer, olha para os passarinhos. E para nos ensinar que o corpo é mais do que as vestes, ele vai dizer, olha para os lírios do campo. Isso é fenomenal. Então, em primeiro lugar, vamos olhar para os passarinhos, não é? Diz assim a palavra. Olhem para as aves, versículo 26. Observem as aves. Não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Então o Senhor fala assim,
Não é o corpo mais do que o alimento. Em outras palavras, Jesus nos traz à memória que Ele sangrou por nós na cruz. Das 9 horas da manhã às 3 horas da tarde. Para nos salvar. Para nos redimir. Para nos tornar sua família. Você acha que depois de ter ensopado o lenho, depois de ter ficado aquela poça de sangue enorme aos pés da cruz, que Ele iria nos abandonar à nossa própria sorte? Que viria uma pandemia e Ele ficaria sendo servido por querubins e serafins lá na glória, e nós ficaríamos aqui, irmãos, dependendo do Pedro I? Não é o corpo mais do que alimento. Olhem para as aves do céu. Elas não semeiam. Em outras palavras, elas não possuem propriedades, elas não têm insumos para produzir nessas propriedades, enfim, elas não têm nada. Contudo, nada lhes falta. Lembra do exemplo de entregar o aspecto material da vida ao Senhor? É muito bom possuir fazendas e campos, casas, apartamentos, propriedades. Glória a Deus, isso é urgente. Mas não é o mais importante. Porque, por mais que isso seja urgente, a felicidade não se encontra em nada disso. E quando nós achamos que a felicidade se encontra nisso e vem uma pandemia, nós nos angustiamos. Porque ao tempo em que Deus nos abençoa com tudo isso, Ele também pode dizer, em dado momento das nossas vidas, vendam tudo isso e deem aos pobres. Já imaginou, meu irmão? Já imaginou? Isso é evangelho. Você vai passar toda a sua vida transpirando, e juntando, e adquirindo. Aí daí a pouco você pensa assim, agora tudo bem, eu estou aqui com a minha previdência privada e também com a previdência do governo. Eu consegui finalmente a minha casa, comprei uma casa para cada um dos meus filhos e tem carro para todo mundo. Louvado seja o nome do Senhor, o aspecto material financeiro está resolvido. Jovem rico. Aí Deus chega para você e fala, minha missão contigo agora mudou. Vende tudo isso daí, dá para os pobres e vamos viver uma nova aventura. Vai fazer o quê, meu irmão? Vai pular do barco? Entrega a Ele, meu irmão. Coloque nas mãos dEle. Pedro tinha uma ideia mais ou menos assim. O jovem rico vai embora. Pedro enche os pulmões e diz, diferente desse rapaz, nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus respondeu assim, em verdade te digo, que aqueles que me seguem, quando na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também se assentarão com ele. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Muito daquilo que nos preocupa e nos angustia tem a ver com o fato de possuir e de ter. De um ser humano falando para outro ser humano, vamos tentar colocar tudo isso nas mãos do Senhor dentro dessa perspectiva. Por quê? Olha para as aves, Jesus continua, elas não colhem. Ou seja, elas não trabalham, não possuem fonte de renda, não possuem carteira assinada com um contrato, e mesmo assim elas são felizes. É impressionante. Estava pensando, para vir pregar para vocês aqui. Se você for numa árvore agora, seguramente vai ter algum passarinho dormindo lá, pelo menos um pardal. Tranquilamente, como é que pode? A pandemia está acabando com tudo. As ambulâncias não tem nem onde estacionar, aí está lá o pardal dormindo. Como ele ousa? Não sabe se vai beber, não sabe se vai comer, não sabe se vai vir um gato e vai comer. Dorme lá tranquilamente, não tem muro, não tem cerca, não tem absolutamente nada. Isso é insano, é contraproducente. E tem mais. Quando o ocaso amanhã der lugar à aurora, ele vai começar a cantar como se não houvesse amanhã. E o que mais me maltrata é saber que ele só tem instinto, irmãos. Ele não tem nada disso aqui para se segurar. Instintivamente ele sabe que vai abrir os olhos e cantar, e voar para procurar água, e voar para procurar comida, e vai viver mais um dia, e finalmente dormir. E ele é o pardal mais feliz do mundo com isso. Nós somos muito mais valiosos que um pardal. E nós não conseguimos ter a mesma felicidade que ele tem, irmãos. Porque Deus não tem misericórdia de nós. Quando nós olhamos para livros maravilhosos como esse, repletos de promessas que dizem,
Fui moço e já agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado. Quando a gente assiste um jornal que fala sobre pandemia e fica preocupado se não vai ter o que comer no outro dia, isso é uma vergonha para a gente, irmãos. Porque é como se nós rasgássemos textos como esse. Jesus incluiu a pandemia aqui, e a Primeira Guerra Mundial, e a Segunda, e tudo mais de atroz que existiu desde quando o mundo é mundo. Mas o salmista diz: eu fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado. A promessa é: enquanto o arco celeste estiver no céu, você lembra desse texto? Haverá noite e dia, frio e calor, sementeira e cega, sempre haverá. Se você não comer amanhã, meu irmão, não é porque Deus não proveu para você, é porque dentro do projeto dele você não vai comer, ou eu, ou seja lá quem for. Mas nós nunca estaremos desamparados. Olhe para as aves, elas não ajuntam em celeiros, não possuem plano de investimento, poupança, títulos de capitalização, previdência privada. Tudo isso aqui é correto, você deve ter isso. Eu não milito contra isso. Eu sei que os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Contudo, nada lhes falta. É maravilhoso ter uma reserva gorda, um futuro bem planejado, recursos para uma aposentadoria tranquila. Mas eu insisto, a felicidade não está nisso aqui não, irmãos. Tenham isso em mente, não há qualquer problema em ter isso daqui, em se comportar assim. Isso é até salutar. Nós precisamos ser pessoas prudentes. Isso também glorifica a Deus. O problema é quando vem a pandemia e ela declara, ela torna claro, ela manifesta que o nosso coração pode estar nisso daqui. Lembra do homem rico? A fazenda dele produziu em abundância. E ele dizia no coração: puxa vida, eu sou caro, eu tenho demais. Eu vou destruir esses celeiros. Eu vou fazer celeiros maiores. Eu vou colocar tudo que eu tenho neles. Depois eu vou olhar para a minha propriedade. Será que não é isso que nós queremos? Será que a gente não quer que a pandemia acabe e a gente diga assim: finalmente a poupança começou a dar 2%. Finalmente o meu carro valorizou de novo. Finalmente eu vou poder vender essa casa no preço melhor. Finalmente eu vou poder ver que o meu dinheiro na escola dos filhos está sendo bem investido. Será que a gente não quer que a pandemia acabe por isso? Será que a gente não está pouco preocupado com quem está morrendo? Ou com os hospitais abarrotados, ou falta de oxigênio, ou de ambulância? Será que tudo que a gente não quer, irmãos, é voltar a ver as coisas prosperarem de novo? Será que não é esse o motivo da nossa angústia? E o Senhor diz: louco, a pandemia vai acabar, a poupança vai dar 2%, alguns investimentos vão dar mais, seu carro vai ser valorizado mais uma vez, a sua casa, ó, nos auspícios. Você vai ser promovido no trabalho. Mas se nesta noite Deus te pedir a tua alma, tudo isso que tu tens preparado, para quem será? Você percebe que quando nós olhamos sob essa perspectiva, a coisa muda de tom. Antes da pandemia, tudo já era dele. Durante a pandemia, pertence a ele. Não foi teu carro que desvalorizou, foi o carro dele, meu irmão. Não foi tua casa, foi a casa. Tu não tem nada, eu não tenho nada. A gente fica se angustiando com isso. Absolutamente nada. E ele avança, ele diz: olha para os lírios. O exemplo dos lírios para mim é o mais chocante. Ele diz: e por que andais ansiosos quanto ao vosso vestuário? Considerai como crescem os lírios no campo, eles não trabalham, não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Em outras palavras, sabe o que acontece? Ele diz assim: olha para os lírios. Quando você olha para um lírio, tudo que você vê é uma florzinha exuberante. Um lírio é magnífico.
E você olha para o lírio e diz assim para ele em toda a sua beleza: como você é desumano, lírio. Porque você devia ser infeliz. Você tem o quê? Uma semana de vida, lírio? Quanto tempo de vida um lírio tem, irmãos? 15 dias? Mas se você olha para o lírio, ele brilha. Ele é reluzente. Como se aquele dia fosse o dia. E biblicamente falando é. Deus veste o lírio. E nesse instinto, me permita essa expressão porque me foge qualquer outra, de vegetal, ele é sublime e ele brilha. Alguns de nós, irmãos, estamos saudáveis. Mas a gente pensa que pode morrer com 80 anos, aí perde o sono hoje. Aí a gente acha que pode contrair um vírus amanhã e acorda injuriado no dia de amanhã. Ou então nós achamos que os nossos filhos vão se dar mal em determinada área, ou nós achamos que alguma coisa de ruim pode acontecer do outro lado do mundo e afetar a nossa vida aqui. E Deus olha para a gente e fala assim: olhe para os lírios. Essa é a expectativa deles. Eu os criei dessa maneira. Eles vão secar, definhar e morrer, e a palha ainda vai ser lançada no fogo. Mas nem Salomão, em toda a sua glória, conseguiu chegar aos pés de qualquer deles. E ele diz para a gente: portanto, versículo 31, não se inquietem, em outras palavras, descansem. Eu sei que vocês têm que comer, eu sei que vocês têm que beber. É a primeira reflexão, não é o corpo mais do que a comida. Jesus assim: eu sangrei por você e morri por você para prover para você. Eu sei que você tem que comer. Eu não vou te abandonar e te deixar morrer de fome não, já que eu te salvei do inferno. Eu sei que você tem que beber. E finalmente, dentro do exemplo do próprio Jesus, eu sei que você tem que se vestir. E pelo fato de saber de tudo isso, e essa promessa, irmãos, foi feita para período de pandemia também. Ele diz assim, versículo 32. Vocês não devem se preocupar com esse tipo de coisa, ou estar ansiosos por esse tipo de coisa, porque os gentios é que se preocupam com isso. Em outras palavras, aqueles que ainda não conheceram a mensagem da cruz, aqueles que ainda não compreenderam o porquê de Jesus ter sangrado por nós no Calvário, eles é que estão preocupados com isso. Nós não, irmãos. Nós somos o povo que olha para os passarinhos. Quando você assistir o jornal de amanhã pela manhã e o seu coração fica angustiado, dá uma olhadinha para os postes de iluminação pública de frente da tua casa, vai ter algum pardal por lá. Isso vai fazer o teu coração descansar. Ele vai estar cantando ou cuidando lá da vidinha dele. Olha para qualquer planta que você tem na tua casa. Não se inquiete como se você não tivesse esperança. Como se você não soubesse quem está cuidando de você. Amanhã o seu coração ainda vai se angustiar. Amanhã você ainda vai temer. Essa palavra não vai deixar de fazer com que você continue sendo um ser humano. E eu também vou passar pelos mesmos sentimentos. Eu não tenho dúvidas disso. Mas eu oro para que passagens como essa me façam descansar na certeza de que o Senhor é o meu pastor. E de que amanhã nada me faltará. Porque cientes disso, versículo 33, nós buscaremos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Houve uma época, uma situação em especial, um seminário, que eu dava uma aula sobre esse texto, não lembro bem qual foi a situação especial, e eu bati nessa tecla de que todas as coisas não serão acrescentadas. E aí no final da aula veio um seminarista assim, sabe, irmãos? Olhou nos meus olhos e falou assim: pastor, eu acho que o senhor fez uma interpretação muito ampla, porque
quando ele diz todas essas coisas vos serão acrescentadas, ele diz isso dentro do contexto de que nós devemos olhar para os pássaros e olhar para os lírios. E é nesse contexto que todas as coisas nos serão acrescentadas, e não pensando em demais coisas. E eu olhei para ele e falei assim: meu irmão, se Deus cuidar de nós como cuida dos passarinhos, e cuidar de nós como cuida dos lírios, e ele diz dentro da passagem que cuida muito melhor, porque nós somos mais importantes que eles, você não acha que ele já não estará nos dando com isso todas as coisas? O que você acha? Você, meu querido pecador ansioso, Deus cuida bem de você ou não? Então busque em primeiro lugar o reino dele. E tenha ótimos investimentos. Busque em primeiro lugar o reino dele. E viva com base no melhor que a terra pode te oferecer. Busque em primeiro lugar o reino dele. E descanse seu coração na certeza de que o seu Deus é apenas ele. Mas se você não tiver sobre todas as coisas, você corre um grande risco, sabe por quê? Preste atenção, e com isso eu encerro. Se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Se você buscar em primeiro lugar todas essas coisas, você vai perder os dois. Será que é esse o motivo da sua angústia? Ou pelo menos em alguma circunstância, será que é esse o motivo da sua angústia? E aí ele encerra. Portanto, perceba que é uma partícula de explicação. Não vos inquieteis. Sabe o que é se inquietar? É perder a paz. É estar ansioso, preocupado. Portanto, não vos inquieteis. Sabe com o quê? Com o dia de amanhã. Eu tenho alguns amigos, irmãos, e eu não quero tirar a importância disso, sabe? Que estão assim quase que faz na porta de quando é que a pessoa está na faixa etária de 20, 25 anos, vai tomar a vacina, 25, 30 anos e tal. Tomara que venha o quanto antes. Torço para que venha amanhã. Eu torço por isso. Também quero a vacina. Mas quando seus olhos abrirem amanhã pela manhã, meu irmão, lembre de uma coisa. Sabe por quê Deus só dava o maná para um dia? Porque nós só temos que nos preocupar com um dia. Quando a pessoa guardava o maná, o que era que acontecia com ele? Ele apodrecia. O que Deus está nos ensinando com isso? Quando você abrir os olhos pela manhã, eu serei o seu maná. Vai estar lá. Você não tem que se preocupar. Você não tem que se inquietar. Eu vou cuidar de você. Ah, mas como isso me angustia, eu quero ser senhor da minha vida, eu quero ser o capitão da minha alma. Mas, meu irmão, esse não é o evangelho. O evangelho é o evangelho que diz: eu vou cuidar de você, eu vou prover para você. Sou eu que tomo as decisões, sou eu que escolho o caminho, sou eu que sei qual é a jornada, sou eu que sei como é que nós vamos chegar no final. E a gente vai espernear e nos angustiar, e nós vamos continuar sendo ansiosos. Mas não vamos conseguir mudar o caráter do nosso Deus, porque Ele diz: não se inquiete com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. Deus vai cuidar de você amanhã. Deus vai cuidar de mim amanhã. Então hoje à noite, nós vamos deitar a cabeça no travesseiro e vamos tentar ter uma noite de sono tranquila. Como o pardalzinho da minha ilustração de há pouco. E quando a aurora vencer o ocaso, a palavra vai se cumprir. E nós continuaremos experimentando frio e calor, sementeira e cega. Estando na pandemia ou fora da pandemia. Porque Deus é quem cuida de nós. Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus. Ele tem cuidado de você.